um assunto novo hoje, tá? Esse assunto é equações de reta e plano. Eu acabei de subir o material aí no Teams para vocês, a bateria de slides intitulada Equações de Reta e Plano, e uma terceira lista de exercícios. Então, é uma lista que começa agora. Subi 2 arquivos lá na pasta de lista de exercícios, tá lá dentro, material de classe, eu criei uma pasta que é lista de exercícios. Então, com a parte de produto, nós terminamos a lista 2. E hoje a gente inicia uma terceira lista, que é um ponto de vista bem diferente, tá? É um assunto diferente do que a gente vem falando. Vai usar produto vetorial? Vai. Vai usar produto escalar? Vai também. Tá? Vai usar vetores paralelos, identificar, tudo isso aí, tá? Multiplicar por escalar, a gente vai criar coisas fazendo isso, somando vetores e com pontos e multiplicando por escalares, tá bom? Então, pessoal, reta e plano são lugares geométricos, né? Por exemplo, tudo em R3 a gente vai olhar, a partir de agora a gente está olhando só para o R3, tá bom? Dá para generalizar? Dá, mas no nosso caso o que interessa para a gente é o R3 agora, tá? A partir de agora. Então a gente vai olhar para a reta dentro do R3 e para planos dentro do R3. Claro, o R3, a gente fala em volume no R3, né? Porque é um espaço tridimensional, mas quando a gente está olhando só para uma reta, não tem volume, né? Uma reta também não tem área, tá? E um plano lá dentro do R3, você pode falar em figuras dentro do plano, área dessas figuras, mas não se pode falar em volume, né? Dentro de um plano, tudo achatado ali, não tem volume, tá bom? Então, a discussão nessa aula é de como que a gente pode ligar o x, o y e z, né, do espaço, ligar de maneira que forme uma reta nesse espaço. Como que eu posso ligar esse x, y, z de maneira que forme um plano? Se eu formar um plano, quais são os pontos desse plano? Tem infinitos pontos, mas eles obedecem o quê? Né? Uma reta dentro do plano eu posso criar? Tem infinitas retas dentro de um plano, né? Então, a discussão é nesse sentido, tá bom? Qual a inclinação do plano? Qual a inclinação dessa reta? Como que eu posso olhar para isso? Certo? Então, é nesse sentido. Eu já vou... Vocês já baixem aí o material, tá? Já está tudo disponibilizado. Eu estou disponibilizando a tela agora. Como sempre, vocês devem perguntar, tirar todas as dúvidas. Qualquer afirmação que não entendeu, me chame. Não faz mal se atrasa, se não dá tempo de terminar a aula aí, não tem problema. A gente termina na próxima aula. O importante é não sair com dúvidas, tá? Então, vamos lá. E depois chamada, tá? Hoje eu vou deixar para o final a chamada. Vamos lá. Olá. Hoje vamos falar de equações de reta e plano. Tá? Os tipos de equações, quer dizer, como que eu posso escrever uma reta? De quantas maneiras diferentes eu posso escrever uma equação que represente uma reta, que gere uma reta? E a mesma ideia para plano, né? Então, não se atente à data. Vamos começar aí. Primeiro eu tenho que conseguir passar... Voltando, ok, vamos lá. Então, primeiro tipo, equação vetorial de reta. A gente já comentou alguma coisa, tá? Então, a história é assim, eu tenho um ponto A fixo, tudo em R3, tá? Eu tô pegando. E tem um vetor V, tô chamando de V também fixo. Esse vetor ele vai funcionar como um vetor diretor para a reta, né? É um vetor que vai dar a direção da reta. Então, como que eu vou gerar essa reta? Uma equação que gere a reta. Então,
eu vou representar genericamente por P todos os pontos desta reta, tá? E esse P, cada P, né, ele vai obedecer essa equação. Então, eu tenho aqui o A, que é fixo, eu tenho o V, que é fixo, e eu estou multiplicando esse V por lambda, né? Então, e esse lambda, ele está funcionando como uma variável, tá? O lambda é real e ele está funcionando como uma variável. Por quê? Cada ponto P vai ter o seu lambda. Muda o lambda, muda o ponto da reta. Então, a gente já comentou, mas por que isso gera uma reta, né? Olha, eu tenho um ponto aqui A. Opa, desculpem. Eu tenho um ponto A aqui. E eu tenho um vetor V, que eu estou somando com A, certo? Aqui existe uma soma aqui. Então, tem um vetor V. A gente viu que se eu somar ponto com vetor, isso dá ponto. Então, por exemplo, imagine se o lambda for 1. Eu estou somando A mais 1V, ou seja, A mais V. A mais V dá um ponto aqui, ó. Dá um ponto aqui. Né? Vou chamar esse ponto de P1. Se eu somar, se o lambda for 2, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo A mais 2V. A mais 2V, ó, é V mais V. Eu vou ter um ponto aqui, ó. Imagina que isso é V de novo. Vou ter um ponto aqui, P2. Se eu somar A mais meio lambda, eu vou ter um ponto aqui, ó. Né? Mais meio V, desculpa. A mais meio V. Meio V é a metade V, tá aqui, ó. Então, eu vou ter um ponto aqui, ó. Vou chamar de P3. Se eu deixar o lambda negativo, A menos V, por exemplo. A menos V, o A tá aqui. Menos V vai vir para cá, ó. Menos V. O lambda sendo considerado aqui, ó, menos 1. Eu vou ter um ponto aqui. Tá? A ideia é que todos esses pontos P, P1, P2, P3, P, infinitos P's, né, estão gerando uma reta aqui, tá? Na direção de V. Ok? Em R3, que é o espaço que a gente vai mexer, eu escrevo desta forma aqui, ó. Né? Este cara representa os pontos P, né? X, Y, Z. Esse XA, YA, ZA, todo tempo XA, YA e ZA vão ser valores fixos, tá? Conhecidos para a gente, tá? Isso aqui é o ponto A. Esse é o vetor V, sempre coordenados V1, V2, V3. Então, nessa discussão de reta, eu sempre vou usar o vetor diretor como vetor V com coordenadas V1, V2, V3, sempre em R3, tá? E esse lambda variável, né? Claro que esse lambda variando, por consequência, eu tenho variáveis aqui também, x, y, z, né? São 3 variáveis. Só que são variáveis que estão dependendo do lambda, né? Então, aqui é uma variável independente, né? Que a gente chama de parâmetro, tudo bem? Está escrito aqui, ó, parâmetro da reta. Mas ela está funcionando como uma variável independente. E o x, tanto o x, y como o z, eles são variáveis também dependentes, dependem do lambda. Ok? Então, isto aqui é a equação vetorial da reta, porque a gente chama de vetorial porque o vetor diretor está aqui explícito, né? Ok? Então, continuando, eu copiei novamente aqui, né? A equação vetorial para dar um exemplo, né? Ver o ponto desta reta aqui, ó. Isso aqui gera uma reta, a gente acabou de ver, ó. É a cara da equação vetorial. Aqui é um ponto conhecido, né? A gente tem aqui um ponto conhecido, digamos A. Aqui o vetor diretor, né? E o parâmetro variando. Isso gera uma reta, tá? Que eu estou chamando de R aqui, ó. Ok? Isso é equação vetorial. Eu quero o ponto dessa reta, claro que uma reta tem infinitos pontos, mas eu quero um ponto específico. Eu quero um ponto que o parâmetro é 2.
qual é o ponto que o parâmetro é 2, né? Então, ponto eu estou chamando de XYZ, tá? Ponto genérico da reta. Já na equação, né? Esse cara aqui, tudo bem? E é simplesmente pegando essa reta e substituindo o lambda aqui por menos 2. É isso que foi feito aqui, tá? Então, a gente multiplica esse... Não pode chamar de distributiva, tá? Mas funciona mais ou menos, faz lembrar, né? Pega o escalar, multiplica pelo vetor em cada uma das coordenadas. Eu vou ter menos 2, 2 e menos 2. As três coordenadas são um vetor que eu vou somar com esse ponto. A resposta vai ser esse ponto aqui, né? Porque eu tô 2 com menos 2 dá 0. É a operação adição usual do R3, tá? Que eu estou usando, que é o padrão para a gente engear, tá bom? Então, 1 somado com 2 dá 3. Então, isso aqui é o ponto, tá? É o ponto com parâmetro menos 2 desta reta aqui. Então, resolvido o exercício. Outra maneira de representar a reta, equação paramétrica da reta. É um jeito diferente de escrever uma reta, tá? Então, ainda, tá, pessoal? Isso aqui padrão. Conheço o ponto, conheço o vetor. Estou usando coordenadas do ponto conhecido. X, Y, Z, A, são todos valores fixos. E coordenadas do vetor V na base K. Tá? V1, V2, V3. Sim. Volta no último slide ali, só para eu ver uma coisa. Claro. Sim, é o exemplo aí. Eu estou pegando um ponto da reta, né? A reta tem infinitos pontos. Eu quero o ponto que o parâmetro seja menos 2, porque cada ponto da reta vai ter o seu parâmetro, independente do outro ponto, né? Cada ponto só tem um parâmetro. E eu pedi o ponto da reta, dessa reta aí, né? Que eu chamei de R, com parâmetro menos 2. Aí eu só substituí o parâmetro, eu achei o ponto. Isso eu entendi. Eu tava só dando uma olhada ali em cima, naquela fórmula de cima. Que é o XYZ igual ao XA e tal. Mas aquilo ali em cima é o embaixo, né? É a mesma. Então tá. Isso a gente discutiu há pouco, que é uma equação que gera uma reta, tá? Eu conheço um ponto, conheço um vetor, aí eu coloco esse lambda aí, que é uma variável, né? Ele começa a variar ali, ele começa a gerar vários pontos que todos juntos geram uma reta, tá? Não, Cada beleza. ponto é esse XYZ. Esse XYZ, eles estão variando junto com o parâmetro, né? Cada parâmetro tem um ponto XYZ diferente. Muda o parâmetro, muda o ponto. E todos esses pontos juntos geram uma reta. Isso aí é chamado de equação vetorial da reta. E aí eu vou escrever essa equação de várias maneiras diferentes, né? Só para confirmar aí, o primeiro é o ponto, certo? O primeiro elemento é o ponto e depois é o vetor. O primeiro é o ponto A, fixo, e depois no final lá, V1, V2, V3 é o vetor. Tá. O ponto é XA, YA, ZA. É um ponto A, que eu chamei de A fixo, já conhecido. Tá? E o que você tem de fixo é o ponto A e o vetor diretor. O resto é tudo variável. Entendeu? Sim. Então, ótimo. Legal. Aí, várias maneiras diferentes de se escrever essa equação, tá? Que são as coisas, as maneiras mais encontradas, tá? Em livros de cálculo, de álgebra linear, né? Geometria em geral. Então, essa é o segundo tipo aí, que é a equação paramétrica. Outra maneira de representar a reta, equação paramétrica da reta. É um jeito diferente de escrever uma reta, tá? Então, ainda, tá, pessoal? Isso aqui padrão. Conheço o ponto, conheço o vetor. Estou usando coordenadas do ponto conhecido. X, Y, Z, A, são todos valores fixos.
e coordenadas do vetor V na base canônica, tá? V1, V2, V3. Eu estou em R3, que é o espaço fixado aí. Bom, a gente acabou de ver que isso gera uma reta, tá? Discussão, né? Você vai somando ponto com vetor, vai dando pontos, né? Na mesma direção, tudo na mesma direção. Claro, pessoal, que eu não estou pegando o vetor nulo aí, tá? Porque é subentendido, eu não escrevi isso, né? Eu até deveria ter escrito, mas não escrevi. Eu não estou considerando esse cara sendo nulo, tá? Senão ele não dita direção nenhuma, tá? Estou pegando um vetor diferente de zero. Vou depois até escrever aí, acrescentar essa informação. Mas ele não é. Eu já acrescentei que esse vetor não é o vetor nulo aí no material que eu postei, tá? Claro, né, pessoal? Você pega um vetor nulo, você vai ficar somando ponto com vetor nulo, não vai sair do lugar, né? Você não vai ter uma reta. Claro. O vetor nulo. Essas coisas ficam subentendido, né? Que não é o vetor nulo, mas eu vou escrever. Bom, então a gente viu que isso gera uma reta em R3. Só que isso aqui é equivalente a essa informação aqui embaixo. Comparem, pessoal. Opa. Comparem. Ó, aqui a gente tem o vetor... Momento. Aqui a gente tem o vetor lambda V1, lambda V2 e lambda V3. A gente tem um vetor aqui, com primeira coordenada lambda V1, segunda lambda V2, terceira lambda V3. Quando eu somo com... Opa! Quando eu somo com esse ponto, o que vai ficar? XA mais lambda V1. Tá aqui, ó. XA mais lambda V1. Vou botar um pouco antes, né? Depois, YA mais lambda V2. Estou somando, ó. YA mais lambda V2. GA mais lambda V3 na última. Quando eu comparo esses dois caras, esse ponto com esse ponto, só que é um ponto, né? Porque eu somei ponto com vetor. E aqui eu também tenho um ponto. Por comparação, né, única, né, igualdade é única aqui, esse x, ele tem que ser esse cara aqui, né? Então, olha só, fica linkado, ó. X é XA mais lambda V1. O Y é esse cara aqui. Né? YA mais lambda V2, está aqui. E o Z é ZA mais lambda V3. Por que é necessário colocar num sistema? Estou colocando aqui num sistema essas chaves. Porque esse lambda é obrigado a ser o mesmo aqui, porque cada ponto XYZ tem um lambda só, né, fixo, para cada ponto. Não posso chegar aqui por um lambda para o X, outro lambda para o Y, outro lambda para o Z, não vai ser um ponto da reta isso, né? Então, para um único lambda fixo, eu tenho, por consequência, valores de x, y, z dependentes dele. Né? Então, essas chaves, linkando no sistema, quer dizer isso, tá? Que esse lambda tem que ser o mesmo nas três equações. É isso. Então, esse sistema aí no final é chamado de equação paramétrica de reta. Como ele é essa mesma equação escrita de uma maneira diferente, ele também gera uma reta. Então, esse sistema gera uma reta, cada ponto depende do lambda, né? Vai variando o lambda, vai variando os pontos, gerando uma reta. Continuando, um exemplo aí. Verifique se esse ponto pertence a essa reta aqui. Eu dei a equação vetorial da reta. Olha, mas aqui o que a gente tem que fazer? Aqui a equação paramétrica é muito conveniente, né?
Porque a gente tem que verificar se existe um parâmetro fixo para esse ponto aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a equação paramétrica e substituir esse ponto lá, tá? E então, a equação paramétrica é esta, né? Aqui, a gente já viu no slide anterior. Só que aí, esse cara aqui, eu substituo o ponto em questão, né? Esse ponto aqui. Então, o x é 1, tá aqui, ó, né? Opa. O x é 1, tá aqui. O y é 3 e o z é menos 2. Tudo saído daqui. Tudo bem? E aí, xa, y, za, esse cara aqui, né? Isso aqui, ó. Esse cara aqui é um ponto conhecido, por causa do formato, né? A equação vetorial, é só comparar lá. Esse é um ponto. 2 menos 1, 2, 1 menos 1, eu vou substituir aqui, ó. 2, 1, menos 1, tá aqui, ó. 2, 1, menos 1, certo? E esse cara aqui, ó. 1, menos 2 e 1. Esse é V1, V2, V3. Eu vou substituir aqui, ó. V1, V2, V3. Então fica 1 lambda. Aqui fica menos 2 lambda. E aqui fica 1 lambda, né? Então, em cima lambda, menos 2 lambda e lambda. Isso é um sistema, né? Certo? É um sistema que gera uma reta. Agora, a minha pergunta... Não, desculpa, pessoal. Não é um sistema que gera uma reta. Seria um sistema que ia gerar uma reta se eu deixasse x, y e z aqui, né? Como eu estou substituindo um ponto, isso virou um sistema de equações simples, tá? Não está gerando reta nenhuma. Só que esse sistema, ele é inconsistente, que a gente chama um sistema impossível, né? Por quê? Porque nessa primeira equação, o lambda tem que ser 1. Pessoal, estou falando errado. Esse sistema não é inconsistente, ele é consistente. Repare aí, eu já vou consertar isso, tá? Opa! O lambda tem que ser menos 1. Certo? Ah, não, desculpa, pessoal. Não, esse sistema ele não é inconsistente, não. Não é impossível. Porque tá tudo certinho aqui, né? O lambda tem que ser menos 1 aqui. É uma equação gerando lambda, tem que ser menos 1. Se você olhar aqui, o lambda vai dar menos 1 também. E se você olhar aqui, ó, menos 2 mais 1 dá menos 1 também. Então, escrevi certo, eu que estava pensando errado. As três equações concordam, tá? Esse sistema ele tem solução, sim. A solução é lambda igual a menos 1, tá? Então, qual é a resposta? Que esse ponto, sim, ele pertence à reta. É um sistema com uma única resposta, consistente. Hein? Bom, então, sim, a resposta do exercício é o ponto pertence a essa reta. Continuando. Equação G. Um outro jeito. Então, sim. Eu não consegui entender legal essa parte aí. A resolução do sistema? Tipo, não sei, não entendi. Então, o exemplo aí é o seguinte. Você tem uma equação de reta, lá no enunciado do sistema, no exemplo, o enunciado do exemplo tem duas linhas. A segunda linha, ele te dá uma equação de reta. Então, dando uma equação de reta fixa, você tem uma reta já fixa. Tem infinitos pontos. Olha só. Olha só. Deixa eu abrir uma tela em branco aqui. Eu não sei se você não entendeu a ideia do exercício. Então, vamos... Olha, o exercício, ele te deu uma reta.
Só que você está no espaço, você está no R3, certo? Tem x, y, z. E tem uma reta lá. Uma reta lá. Essa reta, ela está fixa. A ideia de reta é diferente de vetor. Porque vetor, a gente viu, você pega um vetor aqui, você pode mudar ele para cá, você pode mudar ele para cá, desde que ele tenha a mesma direção, sentido e tamanho, o representante não importa. Reta, não. Reta, se ela passa aqui, nesse ponto, e nesse, por exemplo, nesse outro, ela não pode mudar de lugar. Porque se você mudar a reta de lugar, é outra reta que passa por outros pontos. Então, é diferente. Eu estou usando o vetor aí para dar a direção da reta, mas eu não posso mudar lá de lugar. Então, o exercício ele deu uma reta R. Então, essa reta não pode sair daí, ela está definida. Mas essa reta, embora ela tenha infinitos pontos, não são todos os pontos do R3. Né? Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, ele está fora da reta, a reta não passa por ele. Tá? Bom, o exercício, ele deu um ponto específico aí, né? Deixa eu dar uma espiada aqui. Foi o ponto 1, 3, menos 2. Então, o exercício deu um ponto assim, ó. 1, 3, menos 2. Aí, ele pergunta, então, esse ponto ele está no R3, né? Ele pertence ao R3. A pergunta é, esse ponto está dentro da reta ou está fora? A pergunta é, esse ponto pertence a essa reta aqui? E aí, a gente caiu no sistema e descobriu que sim. Ou seja, que esse ponto aqui é um ponto dentro da reta. Vou chamar de P1, vai. É um ponto dentro da reta. Então, vamos voltar lá. Como foi feita essa conta? Foi só substituir o ponto, 1, 3, menos 2, na equação da reta. Lembra que a equação da reta era x, y, z igual a isto aqui? Então, esse x, y, z era o ponto genérico da reta, né? E aí eu substituí esse ponto na reta, tá? Mas aí, no caso, eu já fui direto para a equação paramétrica, tá? Eu copiei a equação paramétrica do slide anterior, olha só. Aí embaixo tem equação paramétrica. Na primeira coluna, onde tem x, y, z, né, no sistema aí, a coluna da esquerda, eu substituo o ponto. O que eu tenho que descobrir é se o x obedece um parâmetro, o y é o mesmo parâmetro e o z também o mesmo parâmetro. Aí eu vou ter um parâmetro só para esse ponto, ou seja, ele vai estar na reta gerada, né? Então aí, olha como ficou o sistema lá embaixo do exercício. Quando eu substituir o x igual a 1, o x aqui eu substituo 1. Por que 1? É o 1 dado... Estou substituindo esse ponto. E aí o y é 3 na equação de baixo. E na última de baixo o z é menos 2. Se você reparar na primeira equação, o lambda tem que ser menos 1. Olha lá, você está somando o lambda com 2. Então ele tem que ser menos 1, né? Porque 2 menos 1 dá 1. Tá entendendo a primeira equação? Ah, tá. O 1, para dar 1, o igual, depois ele é 2 mais menos 1. Isso. Aí na segunda equação, se você fizer a conta, o lambda tem que ser menos 1 também. Então elas concordam. E na terceira também o lambda tem que ser menos 1. Como as três concordaram, eu concluí que aquele ponto sim pertence à reta e o parâmetro dele é menos 1. Ah, tá. Tá. Se alguma discordasse, aí o ponto estaria fora da reta. Aí se deu ali embaixo, como as três equações do sistema concordam com lambda que é o menos 1, o ponto pertence à reta. Exatamente. Ah, tá, beleza. Beleza. Agora entendi. Legal. Agora eu vou dar uma terceira forma de escrever essas equações, tá? Escrever uma equação que gera uma reta. E depois tem um quarto formato ainda. Essa terceira coisa você já vira em cálculo, tá? Mas vocês viram só em R2, ou seja, o y dependendo do x, né? Y é igual a alguma coisa que depende do x. Aí, como eu estou em R3, para gerar essa reta, eu preciso de duas equações. O x dependendo do z
E o Y também dependendo do Z, tá? Então, vamos lá. Equação geral. Um outro jeito. Então, nesta equação, o lambda ela fica oculto. Olha ela aqui. Cadê o lambda? Ele ficou oculto. Ele não aparece. Então, como que eu gero essa equação por padrão? Eu pego lá a equação paramétrica e percebo que o lambda é Z menos EA sobre V3. Na última equação de baixo, na equação paramétrica, a gente tem isso. Pessoal, vou voltar só para vocês enxergarem. Está aqui, ó. Olha, a última de baixo é isso. Isola o lambda, fica Z menos EA sobre V3. Esse V3 está multiplicando aqui, passa dividindo, né? Então, voltando lá, eu tenho essa equação aqui para lambda. Aí, o que eu faço com essa equação? Substituo nas outras duas. Voltando lá de novo na paramétrica. Substitui aqui e aqui. E aí, como fica? Fica assim. Olha aqui, ó. Olha a primeira equação. X igual a XA, mais o lambda substituído, né, vezes V1. Pessoal, pode surgir na cabeça de vocês a seguinte pergunta, mas e se o V3 for 0? Aí eu não posso fazer isso aí, né? Porque eu vou dividir por V3, e se ele for 0? Porque eu tenho um vetor ali, que é o vetor diretor. Tem V1, V2, V3. Se o V3 for 0? Aí não dá problema, porque é o seguinte. Claro que dá problema nessa equação do jeito que eu escrevi, sim. Mas aí você usa o V2. Aí você usa o lambda, em vez de ser Z menos EA por V3, você usa Y menos YA por V2. Em vez de usar o V3, se o V3 for 0, aí dá problema, né? Essa substituição. Mas aí você usa o V2. Em vez de escrever o lambda dependendo do Z, você escreve o lambda dependendo do Y. Aí você fala, mas e se o V2 também for 0? Bom, escreve o lambda dependendo de X, então. Usa o V1. Aí o lambda vai ficar X menos XA dividido por V1. Um dos três, ou V1, ou V2, ou V3, não pode ser... Um dos três não vai ser 0, certo? Porque se os três forem 0 ao mesmo tempo, eu não vou ter reta nenhuma, né? Como que eu vou ter um vetor diretor de uma reta que é um vetor nulo? Certo? Aí eu não estou gerando reta. Então, alguma das coordenadas do vetor, ou V1, ou V2, ou V3, não vai ser 0. E aí você usa ela para criar aí a equação geral. Então, você sempre consegue, tá? Criar a equação geral. No caso aí, eu considerei o V3 diferente de 0. É uma coisa que eu deveria ter escrito também. No material eu arrumei depois, né? Acrescentei, ó. Considerando o V3 diferente de 0, eu posso fazer isso. Se ele for 0, eu uso o outro, ou V1 ou V2. Alguém não vai ser 0, né? Segunda Y, YA, essa aqui, né? O lambda substituído vezes V2. Isso aqui é um sistema, tem que ter essas chaves. Por quê? O Z aqui, lembrando que Z é variável, né? No fundo, está dependendo de lambda, mas o lambda desapareceu aí, né? O Z é variável, mas o Z em cima e embaixo tem que ser o mesmo. Então, o que a gente tem nesse formato de equação geral de reta? A gente tem o X e o Y dependendo do Z. Então, vamos ver um exemplo. Antes do exemplo, desculpa, uma observação. Que acaba sendo um exemplo também, né? Se o Z for fixo, como eu escrevo a equação? Porque você pode pensar, o X está dependendo... Aqui, ó, voltando. O X está dependendo do Z, o Y também, mas se o Z for fixo, como eu escrevo isso? Se o Z for fixo, a gente escreve... É um caso um pouco particular, ó. Se o Z for fixo, a gente escreve só o X dependendo do Y. Parecido com o cálculo 1, né? Você escreve lá o X dependendo do Y, ou o Y dependendo do X, né? Só que aí essa equação de cima aqui continua, como a gente está em R3, você continua citando o Z aqui, tá? Que ele é fixo. Se ele tivesse livre,
Aí você não precisaria escrever o Z. Mas como ele está fixo, né? Ele tem um valor fixo aqui, você tem que escrever no sistema. Tá? Essa equação de cima, você enxerga como se fosse a projeção dessa reta. Olha, porque você pensa, x dependendo do y, isso está no plano XY. Então você enxerga no plano XY, aqui embaixo, olha, no plano XY, você enxerga aqui, ó, a reta com essa equação. Só que ela tem Z, né? Ela tem Z aqui, ó. Z, um valor. Digamos que esse Z é igual, o Z é igual a ZA, né? Digamos que esse ZA seja positivo. Então, é como se você estivesse pegando essa reta e subindo, né? Subindo para ZA, certo? Olha aqui, ó. Então, essa reta aqui em cima, ela representa, ela é gerada por esse sistema. Ok? Pessoal, este caso aí é justamente o caso que eu acabei de falar. Se o V3 for zero, se o V3 for zero, você tem o Z fixo, né? Por quê? Você não tem a inclinação do vetor diretor no sentido vertical do eixo Z ali. É exatamente o que eu acabei de falar. A equação fica com essa cara aí, tá? A equação geral. Olha, o Z é fixo aqui, ó. Nela, mesma altura o tempo todo. Tá? Essa ideia é análoga, tá? Para se você tiver X ou Y fixo, tá? Duas linhas onde você fixa um cara e os outros dois ficam linkados aqui por uma equação. Então, outro exemplo. Deu vetor diretor dessa reta aqui. Isso gera uma reta, ó. Y dependendo de Z, Y dependendo de Z embaixo e em cima X dependendo de Z. O Z é o mesmo porque está dentro de um sistema aqui. Então, a gente acabou de ver que isso gera uma reta em R3, tá? Então, o jeito que eu escolhi fazer isso foi achar dois pontos dessa reta, né, substituindo valores para Z. Muito parecido com como vocês fazem em R2, né? Você tem x e y, uma equação lá, y igual a uma função de x, por exemplo. Vocês fazem muito isso para a função. Aí chuta um valor de x para encontrar o y, você vai achar um ponto do gráfico. Uma situação parecida aqui, né? A gente joga valor para z fixa, por exemplo, poderia ser z igual a 0, aí substitui 0 em cima e embaixo, você vai ter, como aqui é x igual a 2 mais 3 vezes 0, tá aqui, ó. Então eu tenho x igual a 2, e embaixo y igual a menos 1 mais 0, tá aqui, dá menos 1. Eu vou ter um ponto desta reta. Qual é o ponto? X deu 2, tá aqui, né? O y menos 1, tá aqui. E o z foi o cara que eu escolhi aqui, né? O z é esse, né? O z é esse, é 0. Então, isso aqui eu tenho um ponto, ó, da reta. Ok. Agora eu escolho outro valor para z, faço a mesma coisa, tá? Então, o z é 1, já está aqui, né? Opa. Já está aqui no ponto que eu encontrei, né? Aí falta calcular o x e o y, usa as equações acima, né? Acho o x5, está aqui já, embaixo, né? E o y, substituindo da 0, eu tenho um segundo ponto. E qual é o vetor diretor, então? Eu vou chamar do AB, né? Qualquer vetor que seja paralelo a AB, né? Funciona como vetor. Por isso que eu escrevi um vetor diretor, né? Porque teria vários que funcionariam. Qualquer vetor paralelo, né? A esse AB. Então, eu tenho dois pontos na reta, né? A e B. Vou fazer um desenho aqui. Vocês já estão imaginando o que é, né? Então, você tem aqui A
e B. Estou pegando esse vetor, são 2 pontos na reta. Estou pegando esse vetor AB. Como eu estou fazendo? B menos A. Tá? Fazendo aqui, ó, B menos A. Só pegar esse ponto menos esse. Tá? Eu tenho, né, é só fazer aqui, né? 5 menos 2, 3, tá aqui. 0 menos 1 dá 1. E 1 menos 0. Então, esse cara aqui é um vetor diretor para essa reta aqui em cima. Então, continuando. Equação simétrica de reta. Lembra que a gente pegou a equação paramétrica? De novo, tá, pessoal? Sim. Eu entendi esse daí, né? Esse final. Eu só não entendi ainda aquela fórmula lá que a gente muda, que em vez de ser vezes vira divisão. Só não entendi aquela fórmula. Tipo, como é que ela muda, né? Em vez de ser vezes vira divisão. O primeiro slide aí dessa equação. Dessa aí, do exemplo? Não, dessa. Eu não sei o nome, dessa. Deixa eu ver, vai indo pra trás. Não, vai indo pra trás aí. Aí, ó, eu ainda não entendi como é que essa fórmula muda. Essa daí. Essa é a equação muito parecida com a equação paramétrica. Lembra que tinha x igual a xa mais lambda V1? Uhum. No lugar do lambda, eu substituí essa equaçãozinha aí. Então, aí você, tipo, você joga para um lado e joga para o outro, ou você só muda tudo assim, de bate-pronto? Não, eu peguei. Lembra que eram 3 equações. Eu peguei a de baixo, que era. A de baixo não está aparecendo aí, que é Z igual a ZA mais lambda V3, certo? Uhum. Eu peguei ela, que está aqui, e aí eu isolei o lambda. Como que eu fiz? Eu passei esse ZA subtraindo com Z, ficou aqui. Ah, E aí eu passei o V3 dividindo. tá. Foi Supondo tudo para a esquerda. Oi? Foi tudo para a esquerda, né? Para a esquerda, aí ficou o lambda sozinho. Aí eu peguei esse lambda e substituí nas outras 2 equações no lugar de lambda. Aí ela ficou assim. Aí eu Tá. a terceira, né? Eu estou juntando as 3 em 2. Tá. Esse parênteses grande é o lambda, né? Isso, Tá. Beleza. certo? Tá. Agora, isso tudo supondo o V3 diferente de zero. Aí eu disse, se o V3 for zero, aí a equação, essa equação aí que você está vendo, fica assim, ó. Esse sistema aí. Caso o V3 seja zero, ele fica assim. Aí você não pode dividir por V3, certo? Aí, em vez do V3, eu estou usando o V2 ali, tá vendo? Aí ela fica com essa cara aí. Aí você mudou o Z para o Y, né? E isso, exatamente. Lá no começo, em vez de usar a equação de Z, eu usei de Y. Mas aí eu já fui direto, né, para o resultado, como seria se usasse a equação Y, né, no lugar da Z. Ficaria assim. Aí, talvez para entender melhor, você tem que rabiscar um pouquinho, mas ela fica assim, tá? Se o V3 for zero. Por consequência, eu tive que usar outra equação. No caso, aí eu estou usando isolar o lambda na equação y, como você falou agora há pouco. Tá. Aí ela fica um pouquinho diferente aí, mas aí ó como é a reta nesse caso, tá vendo? Ela é paralela ao plano XY embaixo, porque o V3 é zero, né? Ele não tem inclinação vertical, né? A reta fica assim. Tá. Tenta entender isso aí. Eu não fiz com muito detalhe essa parte, mas apresentei o resultado como observação caso o V3 seja zero. Aí ali embaixo temos algo análogo, caso x ou y sejam fixos. É a mesma coisa, só que no x ou no y, né? Se fosse zero. Isso. Exatamente. Se eu tenho lá se o V2 fosse zero aí, né? Eu teria o y fixo.
Aí ele seria o. Deixa eu ver. O Y. Aí o lambda seria o Z. Aí o. Não, vamos supor que o V2 seja zero ali, ou seja, o Y fixo, né? A reta inteira, todos os pontos da reta têm o mesmo Y. Aí como ficaria lá em cima a equação? Ficaria x igual a ZA mais Z menos EA sobre V3 vezes V1 e na de baixo fica Y igual a YA. Né? Olha, eu vou abrir uma folha aqui. Isso tudo é coisa para se pensar. Para você que está atento, você percebe que muita coisa aí que eu falo, eu deixo como exercício. Essa parte que a gente estava vendo dessa observação é um exercício a se pensar, né? Se o Y fosse fixo, né? Ou seja, o V2 fosse zero, aí eu não poderia ter aquela divisão, né? Recapitulando o que a gente tinha ali, do slide que você acabou de ver, eu escrevi isso aqui, né? Isso eu não poderia, esse cara zero, eu não posso pôr ele aqui, né? Aí, primeiro, o desenho, como seria? Seria uma reta com Y fixo. Então, um Y fixo aqui, né? Então, a reta, ela não pode ir para frente nem para trás, né? Certo? Então, ela está assim. Ela está paralela a esse plano aqui, ó. Deixa eu desenhar melhor, vai. Ela está paralela a esse plano aqui. Então, ela é uma coisa aqui assim, certo? Tudo bem? E o X? O X pode variar. Ela poderia estar assim também, como inclinação. O importante é ela estar paralela a esse plano, né? Ela poderia estar assim, o importante é estar paralelo, né? O X pode variar, mas o Y não, né? Então, tem um plano aqui, ó. Tá vendo? Tem um plano... Opa! Tem um plano aqui, onde o Y é o mesmo, né? O Y é o mesmo o tempo todo. Agora, com esse plano, ficou estranho. O Y é aqui, né? E não lá onde eu... Opa! E não lá onde eu coloquei, né? O Y é aqui. Percebe que essa reta tem o mesmo Y? Ó. Se eu pegar um ponto aqui, o Y é esse. Se eu pegar outro ponto aqui, o Y é o mesmo. Se eu pegar um ponto aqui, ó, da reta, o Y é o mesmo. Se eu pegar outro ponto aqui, o Y é o mesmo. O que está mudando é X e Y. X e Z, desculpa. Aí, como ficaria a equação nesse caso, dessa reta aqui, ó? Ficaria o X dependendo do Z, e o Y fixo. Embaixo é Y igual a YA, né? Que é o cara fixo aqui, ó. Tá. Hum? Aí se fosse o X, seria então o Y, ali em cima, na primeira linha, seria Y igual a YA mais Z menos Z e tal, sobre V3 vezes V2. Se fosse o X fixo. Se fosse o X fixo, né? Aí fica assim. Então tá, beleza. Beleza. E geometricamente, como seria essa reta? Fica como exercício pensar. Ela seria paralelo a esse plano, a este plano ou ao plano de baixo? Fica para você pensar aí. Tá.
esse exemplo já foi feito, né? Já, não, esse daí foi mais fácil de entender também. Ótimo. Então, a equação simétrica aí, começar do começo. Lembra que a gente pegou a equação paramétrica? De novo, tá, pessoal? Eu tenho um ponto A, eu tenho um vetor V não nulo, tá? Lembrem que a gente isolou o lambda lá na equação paramétrica. A gente isolou um lambda aqui, né? Na última equação de baixo, né? O lambda é Z menos EA por V3. Se eu fizer a mesma coisa nas outras equações, lembrando que é um sistema, então o lambda tem que ser o mesmo para as três equações, né? Mas olhando só para a equação 2, a segunda equação, a equação do meio ali, eu tenho isso, que o lambda tem que ser isso. Y menos YA dividido por V2. E na primeira equação ela fornece isso para o lambda, né? Lambda é x menos xa dividido por V1. Bom, como o lambda tem que ser o mesmo nas três equações, faz sentido falar que se eu forçar esse quociente ser igual a esse e ser igual a esse também, isso eu vou estar gerando uma reta, né? Então é uma maneira diferente de escrever aquele sistema, né? Eu tô impondo uma igualdade dupla aqui, ó. Quando eu faço isso, claro, o lambda não aparece aí, ele fica oculto, mas eu tenho uma variável x linkada, né, presa ao y por essa equação e presa ao z. Então estão as três presas, né, por essa igualdade dupla aí, tá? Então isso gera uma reta, tá? Essa equação aqui, né, equação que eu chamei de equação 1, ela é denominada equação simétrica de reta, né? Então é isso aqui, tá? Deixa eu dar uma limpada nela. Então vamos ver um exemplo. Aqui, sim. Escreva a equação vetorial dessa reta aqui. Ela está na forma simétrica, né? Eu chamei de R, tá? Essa reta. Só que essa igualdade dupla gera uma reta, tá? Eu quero a equação vetorial. Para achar a equação vetorial, eu tenho que achar o vetor diretor e pelo menos um ponto da reta. Mas comparem isto com a equação simétrica. Ela, né, você já percebe, isso é uma equação simétrica. Um ponto conhecido é dado por essas coordenadas, xa, ya, za. Então, essas três coordenadas juntas nos dão um ponto conhecido. Perceba que aqui é menos, né? Menos, certo? Então, esse ponto A tem coordenada xa igual a 1. 1 positivo, né? Ah, mas aqui está negativo, mas esse menos é da fórmula, está aqui, ó. Aí o y desse ponto conhecido, o y é menos 2. Tá mais porque juntou um menos da coordenada com menos da fórmula aqui e virou mais. Por isso é sempre trocado, né, pessoal, por causa da fórmula. Então, olha o ponto conhecido. E a última. A última, esse ZA, ele não aparece, né? Ele não aparece aqui, então ele é 0. Então fica 1, menos 2 e 0. Esse é um ponto conhecido, ó. 1, menos 2 e 0. Então é só de olhar, tá, pessoal? Só olhar para a equação simétrica você já vê o ponto. E o vetor diretor? Primeira coordenada tem que estar aqui no denominador. V1, segunda coordenada V2, terceira V3. Então é 2, 1, né? Porque o denominador aí é 1, né? Aqui
enfim, consegui escrever. Aqui é 1 e aqui é 3. Então, 2, 1, 3. Tá aqui, ó. 2, 1. Ah, menos 3. Por que menos 3? Porque aqui está esse menos, né? Na verdade, esse Z aqui ele aparece como padrão positivo. Se está negativo, é porque... Aí eu passo para baixo. Posso pensar assim, né? Vou jogar esse menos lá embaixo. Porque menos Z sobre 3 é a mesma coisa que Z sobre menos 3. Então, esse menos 3 eu uso aqui. Esse é o vetor diretor. Então, eu coloquei aqui, né? Que esse mais 2 eu poderia trocar para menos 2 para perceber que esse cara aqui é menos 2, certo? E esse cara aqui eu posso, esse menos menos E sobre 3, eu posso escrever Z menos 0 sobre menos 3, né? Então esse 0 seria a coordenada aqui e o menos 3 aqui, certo? Já tinha escrito isso. Então, eu tenho a equação vetorial, tá? Onde esse cara, no começo, é um ponto conhecido, que é esse aqui, e esse último, no finalzinho aqui, é um vetor conhecido, isso aqui. Tá. Continuando, fazer mais um exemplo disso. Tentando passar a página aqui. Professor, Oi. ali no Z menos EA, ali em cima tá menos Z, né? Sempre que for menos e uma letra, é 1, né? Espera. Quando for menos uma letra, significa que a coordenada do vetor está embaixo, troca o sinal. Deixa eu ver. Troca o sinal, né? Ah, Então, não, é 0 ali. É 0. Não, é 0. ah, sim. Pensei que era 1. Ponto é 0, né? Não, nesse caso é 0. Não aparece nada, porque é subtração, né? Aí se for subtrair o 0, aí não precisa aparecer, né? Mas aí quando você põe aqui, tem que pôr, né? O 0. Ah, tá. Aí, então ficaria Z menos 0, né? Só que não aparece o 0. Olha, eu escrevi isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Ah, tá. Não tinha visto, não. Não tinha visto. Ah, então, beleza. Tá. Mais um exemplo aí, da mesma coisa, tá? O mesmo exemplo, só mudei um pouco a cara. Aqui, mais um exemplo. Olha essa equação simétrica. X e Y linkado, ponto e vírgula Z fixo. Isso é uma equação simétrica. Dá para comparar com aquilo lá, mas o Z é fixo. Né? Igual a 4. O que acontece quando o Z é fixo? Acontece que o vetor diretor tem a última coordenada Z, 0. E o ponto conhecido tem que ter Z4. Qualquer ponto da reta tem o Z fixo igual a 4. Qualquer ponto da reta. Só que o vetor diretor tem coordenada Z, 0. Por quê? Ele não tem a inclinação, né? Não tem inclinação no sentido de Z. Deixa eu voltar alguns slides. Eu tenho um desenho aqui, né, que a gente fez. Olha aqui, ó. Um vetor diretor para essa reta aqui. Vetor diretor aqui. O Z, se o Z fosse positivo, ele estaria assim, inclinação para cima, né, em relação ao plano do chão, né, XY. Se o Z fosse negativo do vetor diretor... Pessoal, eu estou falando Z positivo, eu estou falando errado, V3 positivo, né? Se a coordenada V3, né, do vetor diretor fosse positiva, para cima. Se o V3 fosse negativo, para baixo. A reta estaria decrescente assim. Se ela está andando reto, a coordenada Z é nula. Tá? V3 é nula. Então, voltando lá. Olha aqui. Então, as coordenadas aqui é 3, 1 aqui, né?
1, 1, e aqui 0, né? Isso aqui está fixo, então é 0. Então está errado aqui, né? Aqui está errado, tem que ser 3. Já tem que consertar aqui também, né? 3, 1 e 0. E um ponto conhecido é 2, menos 1, né? Aqui, ó, menos 1. E o z tem que ser 4. 2 menos 1 e 4. Certo? É um ponto conhecido da reta. Tudo bem? Ok. Agora vamos falar das equações do plano. Aqui, para gerar um plano, eu preciso de 2 vetores, tá? Estou mudando completamente. Estava falando de reta, agora eu vou falar de plano. Vou gerar um plano. Só que agora, para gerar o plano, eu preciso de 2 vetores. A equação fica um pouco mais complicada, tá? Mas vamos lá. Uma história parecida, só que outra figura agora. Das equações do plano. Aqui, para gerar um plano, eu preciso de 2 vetores, tá? Tá o desenho aqui. Preciso de 2 vetores e esses 2 vetores tem que ser LI, tá? Senão não dá certo, não dá para gerar um único plano, tá? Imagina 2 vetores paralelos. Você não tem como apoiar um plano ali, né? Você teria infinitos planos. Bom, então aqui eu tenho um ponto. Esse ponto ele determina a localização do plano, se ele é mais para cima, mais para baixo, né? O ponto é fixo, ó. O ponto está dentro do plano aqui, ó. Ele é fixo, tá? Aí eu tenho um vetor U, que eu estou pondo coordenadas U1, U2, U3, vetor V, que é V1, V2, V3, o conjunto com o IV LI, ok? E como que eu vou gerar um plano? Eu vou gerar um plano fazendo união de pontos, estou juntando todos os pontos dessa forma aqui, ó. P é igual ao A somado com vetor, ó. Estou pegando o A, que é fixo, e somando com vetor. Que vetor é esse? É um vetor que seja combinação linear de U e V. Então, eu estou pegando o U, mudando de tamanho. Eventualmente eu posso mudar o sentido dele, né? Por quê? Porque eu posso pegar esse alfa negativo, né? Esse alfa é qualquer valor real. Estou fazendo a mesma coisa com o V e estou somando. Isso dá um vetor W. Estou pegando esse A, somando com W. O que eu vou ter como resposta? Como resposta, quando eu somo esses dois caras, eu vou ter o W. Quando eu somo o A com o W, o ponto A com o vetor W, eu vou ter um ponto aqui, na frente. Certo? Aí, se eu mudar se eu mudar o alfa e o beta, diminuir o tamanho, eu vou ter um outro vetor alfa, que quando eu somar com A, é outro vetor alfa, quando eu somar com A, eu vou ter um outro ponto aqui. Depois, continuando fazendo isso, eu mudo o sinal, eu vou ter um ponto para trás. Então, a verdade é que eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o ponto A, estou atirando para todo lado, mas no mesmo plano. Eu estou criando aqui, ó, vários pontos, né? Mudando esses pontos P aqui, né? Eles dependem desses alfa e beta, né? Dessa dupla alfa-beta, né? Eu vou mudando isso, eu vou tendo diferentes pontos e gerando um plano aqui. Pessoal, a chave é que esse W, por ser combinação linear de U e V, ele é coplanar ao IV, né? Então, o W é sempre coplanar ao IV. Ele depende de alfa e beta. Você vai mudando o alfa e beta, que alfa e beta são as variáveis aí, são duas variáveis independentes, alfa e beta. Você vai mudando eles, você vai obtendo Ws, vetores Ws, que é esse vermelho, diferentes, tá?
Mas ele sempre vai ser coplanar alfa e beta. É claro que você está gerando um plano, né? Quando você pega as infinitas possibilidades de alfa e beta. Então, o que está acontecendo? Esse W, ele está variando, né? Ele não está fixo, como nesse desenho. Está variando. Esse W está representando todas as combinações lineares possíveis de U e V. Então, ele está mudando para todo lado. Agora, é claro que o W, ele é LD com o IV, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse conjunto U, V e W é LD. Por que LD? Porque esse cara aqui é combinação linear dos outros dois. Então, a gente viu que isso tem que ser LD, né? Quando a gente discutiu dependência linear. O que quer dizer ser LD? Quer dizer eles estarem no mesmo plano. Então, U, V e W estão no mesmo plano, né? E o W mudando, eu estou pegando pontos, né? O W muda, eu pego outro ponto. Então, isso tudo vai criar um plano. Então, é isso, né? Agora, um momento. Deixa eu me achar de novo aqui. Estou aqui. Então, essa equação aqui é P igual a mais W, lembrando que o W é combinação linear, né? W é combinação linear, ele tá representando todas as combinações lineares de U e V, então ele pode ser escrito assim, ó. Por quê, pessoal? O W é combinação linear. Então, ó, o W é combinação linear de U e V. Então, ele é um alfa U mais um beta V, certo? Então, ele pode ser escrito assim, olha. De novo, aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele é alfa U mais beta V. Aí, quando eu somo com A, aqui, né? Eu tenho isso aqui, ó. Aí sim eu estou gerando um plano. Né? Quando o alfa e beta vão mudando, vai dar pontos diferentes aqui. Pontos XYZ aqui, ó. XYZ. O X, ele depende de alfa e também de beta. O alfa e beta são as variáveis aí, né? O X também, ele é variável, mas ele é uma variável dependente, que ele depende de alfa e de beta. Ele depende de alfa e de beta. Né? E o Z também. É só alfa e beta que tá variando aí, né? Por quê? Porque esse cara é fixo, né? Esse cara é um ponto A fixo, né? Esse é o vetor U fixo. Esse é o vetor V fixo. Tá? Tentando dar uma limpada aqui, mas... Né? Esse é o vetor U fixo, esse é o V fixo. Então, isso aqui está dentro desse retângulo que a gente chama de equação vetorial do plano. Então, para gerar o plano, eu preciso de dois vetores LI e dois parâmetros, né? Que é o alfa e o beta. Esse alfa e beta estão variando. Para cada ponto do plano, eu tenho um par alfa-beta associado a cada ponto. Então, continuando, um exemplo bem simples aí, que era a equação vetorial de um plano que eu estou chamando de π. Geralmente eu indico o nome de plano por letra grega, tá? Π ou alfa, beta. Eu sempre vou falar plano π para não confundir com outras coisas. Eu peguei um vetor U, eu quero um plano gerado por esse vetor, por esse ponto. Tá? Esse ponto eu quero que esteja dentro do plano π. Então, bom, se você comparar esses dois vetores, vocês vão ver que eles não são paralelos, tá?
divide uma coordenada por outra aí, ou seja, eles são LI, então eu consigo gerar um único plano com esse conjunto de hipóteses, tá? Então, é só substituir, tá bom? Aqui, essa é a equação, né? Essa é a equação vetorial, tá? Então, eu substituo esse vetor aqui, substituo esse outro vetor aqui, e esse ponto aqui, eu vou obter uma equação que gera um plano. Vai alterando alfa e beta, isso vai criando um plano. Então, chamada equação vetorial do plano. Outra maneira de escrever um plano. Equação paramétrica do plano. Olha, pessoal. Olha a equação. Isso aqui a gente acabou de ver que gera um plano. Né? Mesmas hipóteses, tá? Aqui eu não preciso escrever que U e V são não nulos, porque eu já estou falando que são LI, né? Então não pode ser nulo, vocês sabem, né? Se for nulo, tiver alguém nulo aqui dentro, esse conjunto teria que ser LD, né? Então, olha só que essa equação aqui, ela é equivalente a esta. Fácil perceber, né? Por quê? Porque aqui é alfa V1, não, alfa U1, desculpa, alfa U2, alfa U3. Quando você somar com beta V1, beta V2 e beta V3, você vai ter isso aqui, ó. Opa, alfa U1, beta U1. Na segunda coordenada. Começar de novo, olha. Aquilo que a gente já está acostumado, né? Olha. Primeira coordenada, vamos pensar tudo primeira coordenada aqui, ó. Vamos pensar na soma só na primeira coordenada. Melhor, desculpa. Ó. XA somado com alfa U1 somado com beta V1. XA somado com alfa 1 somado com beta V1. Isso vai ser o X. É a primeira coordenada aqui que vai ser comparada a essa. Então, isso gera essa equação aqui. X é igual a XA. Quem é XA? É a primeira coordenada de um ponto conhecido do plano. Eu tenho que conhecer um ponto, pelo menos, para determinar a localização desse plano, né? Porque os vetores, eles só determinam a inclinação do plano, né? Inclinação depende desses vetores. Mas o vetor, ele tem vários representantes, né? Aí, quando eu fixo um ponto, aí eu estou fixando a localização do plano, né? Quando eu fixo um ponto. Então, da mesma forma, a segunda coordenada, y, aqui, né? Ela é YA somado com alfa U2 somado com beta V2. Então, tá aqui, ó. YA alfa U2 mais beta V2. Isso é só o Y aqui, ó, que é variável, dependendo do alfa e do beta, que são variáveis também chamadas parâmetros, né? O alfa e beta são parâmetros e o Y dependendo. Olha a equação aqui, né? Então, eu tenho aqui embaixo o Y dependendo do alfa e do beta, uma equação. É uma coisa muito parecida que a gente fez na conreta, né? Então, você tem isso e o Z, mesma forma, a terceira, tá? Aqui, ó. O Z é esse cara aqui, ó. Tá? E aí eu ponho tudo no mesmo sistema. Tá? É um sistema que linka o X, o Y e o Z, né? Porque o X e o Y e o Z, eles estão obedecendo regras, né? Eles dependem de alfa e beta. Só que o alfa aqui...
tem que ser o mesmo para as três equações. E o beta é o mesmo para as três, né? Cada par alfa e beta vai determinar um ponto x, y, z desse plano. Né? Então, continuando. Exemplo. Verifique se esse ponto pertence ao plano, que eu chamei de π, gerado por este vetor U, por esse vetor V e por esse ponto aqui. Bom, a equação já é conhecida, né? Equação paramétrica é bom nesse caso, nesses exemplos que precisa verificar o ponto, né? Então, o que eu faço? Eu pego esse ponto e substituo na equação paramétrica. No lugar de x, y, z, eu ponho isso aqui, ó. 1, menos 1 e 2. Aqui. Né? Aí, quem é o ponto que eu ponho aqui? X, A, Y, A, Z, A. É um ponto já conhecido. Nesse caso, esse aqui. 1, 1, menos 1. Tá aqui, ó. 1, 1, menos 1. Né? E eu vou substituindo aqui, ó. O 2, o 1, o 2, o 3. É esse cara aqui, ó. O 1, o 2 e o 3, vetor U, as coordenadas estão aqui, ó. 1 alfa, né? Então fica 1 alfa aqui, né? Fica 1 alfa mais 1 beta menos 2 alfa. Desculpa, vou repetir. 1 alfa, e aqui embaixo fica 1 alfa também. E aqui menos 2 alfa. Aqui, ó. 1 alfa, menos 2 alfa. Tá? Tá, e faz a mesma coisa com o beta, né? O beta, você vai substituir 0, 1, 0, ou seja, vai anular o beta, né? Na primeira e na última, ficando só na do meio um beta. Aqui, ó, vai ficar um beta na do meio. Né? As outras anular. Então, olha só. Aí, tudo bem. Aí você tem um sistema aqui no final, tá, pessoal? Olha. Vou limpar isso aqui. Você tem um sistema. Porque você está verificando um ponto só. Isso já não gera mais um plano, né? Isso aqui não gera um plano. Isso é um sistema que você tem que resolver para ver se ele é compatível, ou seja, se ele tem resposta, né? Só que aqui você já vê que não vai ter. Porque no primeiro, o alfa, eliminando o beta facilitou, né, a resolução desse sistema. O alfa aqui tem que ser 0. Né? 1 menos 1, 0. Aqui embaixo, o alfa tem que ser 3, né? Aqui dá 2 mais 1, 3 sobre menos 2, menos 3 meios. Então, é um sistema incompatível. Essa equação ela discorda da última. Como é um sistema, né, linkado, essas duas coisas são linkadas por essas chaves, então você conclui que isso não tem solução. Tá? Sistema incompatível, isso quer dizer que esse ponto aqui, vou apontar para ele, esse ponto aqui não pertence ao plano, esse plano aqui, né? Bem? Eu não escrevi a equação do plano, né? A equação do plano seria esta, mas no lugar desses três caras, teria que pôr x, y, z. Aí isso ia gerar um plano, mas esse ponto não pertence a esse plano, né? Então, eu escrevi aqui, o ponto não pertence a esse plano. Continuando. Equação geral do plano. Então, vamos ler isso aqui. Eu tenho um ponto A fixo. Dois vetores, né, que geram um conjunto LI. Mesma coisa, tá, pessoal? A gente vai gerar um plano unindo pontos P, tal que U, V e AP, lembrando que A é fixo, tá? Então, eu vou por vários pontos que satisfazem isso. Ó. U, V e AP é LD.
Vamos ver um desenho aqui atrás que tinha. Olha aqui, ó. No fim das contas, deixa eu limpar um pouco. Eu estou pegando pontos P convenientemente, né? Ó, eu tô pegando pontos P que tal que esse W seja LD. Eu estou forçando o W a ser, o W é AP, tá? AP, eu estou chamando de W, aí é o mesmo vetor, AP. Eu estou forçando o vetor W ser LD com este V e com esse U. Em outras palavras, eu estou forçando os pontos P a estarem num plano, né? Porque eu estou forçando o W estar no mesmo plano gerado por U e V, né? Então, tem um plano gerado por UV, claro que o ponto entra, né, para determinar a localização do plano, eu tenho que considerar esse ponto A, mas eu estou forçando o vetor, quando eu forço o W a ser LD com o IV, eu estou forçando o W estar no mesmo plano que o IV, né, o plano gerado por UV e esse ponto A aí, né? Então, em outras palavras, eu estou forçando, outras ainda, né? Eu estou forçando o ponto P estar no mesmo plano, né? Gerar um plano. Então, voltando lá, equação geral do plano, eu estou impondo pontos P de maneira que o V e aquele W lá, que é a P, forçando esse conjunto a ser LD. Bom, então eu estou forçando esse conjunto, esses três vetores serem coplanares, ou seja, quando eu junto essa situação modificando P, né, pegando vários pontos P que satisfazem isso, eu gero um plano, né? Agora, claro que a P é P menos A, que eu posso escrever X menos XA, tá, pessoal? Porque o P é XYZ, né? Está representando genericamente pontos do plano. E o A é XA. Então, quando eu subtrai, fica X menos XA, né? Aqui. X menos XA, Y menos YA. E Z menos EA. Tá aqui, né? Aqui embaixo. Ó. Esse é o vetor AP, que é o que eu chamei de W lá no desenho, né? Eu ponho esse vetor, então forçar esse conjunto UV e AP ser LD é forçar esse determinante, né, da matriz formada pelos três vetores. Então, olha os três vetores aqui, ó. O AP está aqui, o vetor U está aqui, o 1, o 2, o 3, o vetor V está aqui, V1, V2, V3. Eu estou forçando esse determinante ser zero. Quando eu faço isso, eu estou criando um plano com pontos X, Y, Z. Tudo porque eu forcei isso aqui, ó. Isso é importante, né? Dá zero. Claro, só que eu vou escrever isso melhor, tá? Uma forma melhor aí. Isso já é a equação geral, mas eu não quero deixar esse determinante, essa matriz. Então, calcula esse determinante, né? Desenvolve ele. Então, eu fiz isso no próximo slide. Então, usando o Laplace, né, a primeira linha, eu tenho aqui, ó, eu tenho esse x menos xa que fica aqui. Aqui eu tenho y menos ya que vai ficar aqui. Opa. E z menos ea, né, Laplace, fica aqui. Aqui são a matriz complementar, né, determinante da matriz complementar. Aqui, ó, determinante da matriz complementar. Tá? A gente já fez uma coisa muito parecida com cálculo de produto vetorial, né? Na verdade, essas três coordenadas aqui
Vou apagar essas flechas. Essas 3 coordenadas aqui, esse cara é a primeira coordenada do produto vetorial de U com V. Tá? Relembrem lá. Tá? Essa é a segunda coordenada do produto vetorial de U com V. E a terceira coordenada. Eu vou chamar esses caras aqui para facilitar, já que a gente já conhece esses valores aí. Né? Eu vou chamar de A, esse primeiro, B, o segundo, e C, o terceiro, para escrever a equação de uma forma mais sucinta, né? Ó, esse A representa a primeira coordenada do produto vetorial de U com V, ou seja, o determinante dessa matriz aí, complementar, tá? Esse B é a segunda coordenada, que é o determinante dessa matriz, e o C é a terceira coordenada. E aqui x menos xa, lembrando que x é variável e o xa está fixo, né? Que y menos ya é menos a. Isso é a equação geral do plano. Isso gera um plano, né? Porque força o determinante ser zero. Ok? Tá. Uma observação aí. Esse ABC esse vetor ABC, ele é o produto vetorial de U com V, tá? Como a gente falou agora há pouco. A gente chama esse vetor, nessa situação de falar de plano, de vetores que geram plano, a gente chama esse vetor, esse aqui, o produto vetorial, a gente chama de vetor normal ao plano. Isso é uma definição, vetor normal ao plano. Olha o desenho aí, ó. Porque a gente sabe que o produto vetorial, ele é ortogonal, né? Simultaneamente a U e a V. Então, forma 90 graus aqui, ó. Né? Então, eu digo que ele é normal ao plano, dizendo que ele é ortogonal ao plano. Se ele é ortogonal ao EV, eu estendo esse conceito para falar que ele é ortogonal ao plano gerado por U e V. Tá? E eu chamo esse vetor, que é ortogonal ao plano, chamo de vetor normal ao plano. Tudo bem? Uma observação é que, lembra aqueles vetores W aqui? W, que eu chamei agora de AP, que é combinação linear, né, de U com V. Esse vetor normal aqui, ele vai ser ortogonal a qualquer combinação linear de U e V. Então, ele é ortogonal a AP. Né? Ele é ortogonal. Cadê onde eu estou? Ele é ortogonal a AP, esse vetor vermelho, para qualquer P que eu pegar. Se eu pegar um P desse lado aqui, ó, essa normal, deixa eu fazer melhor. Se eu pegar um P desse lado, aqui vai formar 90 graus, né? Qualquer ponto P que eu pegar, ok? Então, dificuldade aqui com o software. Então, pessoal, eu vou ter que dar uma parada, né, por causa do horário, mas resumindo esse slide aí, eu acho que quando eu gravei esse vídeo, tá muito lento, cara, uma concentração ruim. Mas, olha, deixa eu abrir uma tela em branco aqui, só para dar uma resumida nesse slide que estava aí. O papo é o seguinte, então eu estou gerando um plano, eu estou falando da equação geral aí, tá? A gente notou que esse cara aqui, y menos ya, mais c, z menos a, isso aqui, igualando isso a zero, isso gera um plano, onde esses caras ABC são fixos, formados pelos vetores. Então, o vetor U e V são dados, né? Se você fizer U vetorial V, isso dá esse cara aí, ABC, né? Eu chamei de ABC as coordenadas desse cara aqui. E aí,
Isto aqui pode ser escrito de uma maneira diferente. Pode ser escrito como, chamando esse vetor de vetor normal, né? Você tem um plano e tem um vetor normal aqui formando 90 graus. Então, essa equação aqui, ela pode ser escrita assim, ó, esse vetor normal, produto escalar com um vetor que é, a primeira entrada é essa, primeira coordenada, segunda coordenada, terceira coordenada, que é justamente o AP. Quando eu igualo isso a zero, né? Então, é uma outra maneira de escrever essa equação geral, né? Ou ainda, você pode, no lugar disso, escrever isso, né? Ou seja, você pega o vetorial V, que são os dois vetores conhecidos, faz o produto, então isso é um produto misto, tá vendo? Com AP. Aí você fala assim, pô, é um produto misto. Tá bom, mas cadê as variáveis? As variáveis justamente são esses P's, né? Esse P é o X, Y, Z. Estão aqui, ó, X, Y, Z. Né? AP quer dizer isso aqui, você pode pôr como P menos A, né? Por isso que sai essa subtração. Então, tudo isso aí, pessoal, quando eu falo esse monte de coisa, A, B, C, X, A, Y, A, Z, A, X, Y, Z, é muita coisa, é muita letra na cabeça. Tudo isso que eu escrevi rápido agora aqui, tem muita informação. Isso você tem que ver com calma, sentar, rabiscar e ver, porque parece muita coisa e no final eu estou falando a mesma coisa várias vezes de ponto de vista diferente. Então, falei disso, né, que saiu lá da matriz, aí eu falei isso aqui, a reta normal, é a mesma coisa, eu tô dizendo a mesma coisa de um ponto de vista diferente, eu estou olhando um tal de vetor normal aqui. Depois, por que que é isso? Isso é o vetor normal, porque você tem um cara aqui, U e V, se você faz o produto vetorial, você vai ter um cara aqui que vai formar 90 graus com o plano todo. Eu estou falando a mesma coisa de vários pontos de vista diferentes. Então, parece que é um monte de coisa, e desse ponto de vista de ser um monte de letra, é mesmo, um monte de coisa. Mas é a mesma coisa, entende? Eu estou falando a mesma coisa de pontos de vista diferentes. Por que eu falo tudo isso? Porque isso ajuda a resolver exercício. Quando fala o vetor, eu quero um plano que seja ortogonal a esse vetor. Aí você fala, pô, então esse vetor tem que ser esse vetor normal aí, né? E aí você consegue criar essas situações, né? Então, toda essa discussão é para entender a fundo essas equações, para você conseguir manipular, né? Não ficar só com aqueles exercícios engessados, prontos, que vem as coordenadas tudo certinho, que é só substituir. Isso aí você não está dominando a equação, né? Você só está substituindo em fórmula e nem entende direito o que está acontecendo. Então, eu falo esse monte de coisa que é difícil de entender no primeiro momento, só eu falando, mas vocês mexendo com essas coisas, a ideia é que vai entrando, né, na cabeça e vai ficando cada vez mais fluente nisso, né? Então, tenta entender isso tudo aí, é a mesma coisa, tá? Estou falando de pontos de vista diferentes, estou linkando aí o produto vetorial, o produto escalar, né, que eu fiz aqui, o produto misto, tá vendo? Isso é bem legal, né? Isso gera um plano. Bom, pessoal, vou ter que parar, vou fazer a chamada aqui. Né? Aula encerrada, aí quem for respondendo a chamada pode ir saindo, né? Mas eu tenho que fazer a chamada. Estou abrindo o SIGA aqui, tá? Carapicuíba. Vamos lá? O Adriano tá aí? Faltou. Alisson? Faltou. Amanda? E, prof. Ok, Amanda. Anthony? Beleza. Anthony tá aí? Tá aí, ok. Bruna? Amanda também, ok. E a Bruna? Não, né? Bruno?
Bruno também não está, né? Faltou. Cássio. Bruno tá sim. E o Cássio não? Diego. Diego faltou. Tá aí. Tá bom, Diego. Eric. Eric. Faltou. Evandro. Evandro. Faltou. Fernando. Presente. Ok, Fernando. Flávio. Presente. Ok. Gabriel Aparecido. Faltou. Gabriel Felipe. Gabriel Felipe. Bruno já coloquei. Gabriel Felipe faltou. Gabriel Ventura. Faltou. Gleidson. Gleidson. Tá aí, ok. Guilherme. Mariano. Guilherme faltou. Eric apareceu aí. Tá bom, Eric. Gustavo. Gustavo. Faltou. Herbert. Ok, Herbert. Johnny. Presente. Ok. Júlio César. Júlio César. Ok, Júlio. Leonardo. Leonardo. Faltou. Letícia. Leonardo tá aí. Tá bom. Letícia tá aí? Tô Não. aqui, professor. Ok, Letícia. Lucas Alberto. Lucas Alberto faltou. Lucas Canuti. Lucas Canuti tá aí. Lucas Eduardo. Faltou. Marcos Félix. Ok. Marcos Gonçalves. Marcos Gonçalves faltou. Matheus Balber. Faltou. Maicon. Maicon faltou. Natália. Natália faltou. Nicolas. Ok, Nicolas. Pamela. Ok, Pamela. Pedro Henrique. Pedro Henrique faltou. Rafael Augusto tá. Não, Pedro Henrique tá aí. O Rafael Augusto também. E o Rafael da Silva? Ok, Rafael. Rafael Pompeu. Rafael Pompeu faltou. Não, está aí, tá bom. Pompeu tá aí. Sabrina. Sabrina tá aí, ok. Sara. Sara faltou. Tamires. Tamires faltou. Vinícius Araújo. Ok, Vinícius Araújo. Vinícius dos Santos. Vinícius dos Santos faltou. Vinícius Pereira. Vinícius Pereira faltou. Vitor Ricardo. Ok, Vitor. Wallace. Wallace Vinícius. Faltou, por último, Washington.
Washington Lucas, está aí? Está, muito bem. Alguém não respondeu a chamada? Só, então estou gravando aqui no Siga, finalizado, tudo gravado no Siga. Boa semana para vocês, obrigado pela participação, tá? E tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite.